Olá, pessoal! Então vamos para o segundo vídeo da nossa etapa definição do problema. E nesse vídeo a gente vai se focar na diferença entre problema, sintoma problemático de um processo e causa, que são os motivos que levam a esse sintoma. Algo que eu já introduzi no vídeo anterior, mas aqui a gente vai dar um zoom, a gente vai focar nessa discussão que é muito importante e que a gente percebe que muitas pessoas confundem essas coisas, esses conceitos. Não é incomum para um analista de processos ou para alguém que está voltado para solucionar problemas de um demandante pedir um projeto de melhoria de processos, um projeto para resolver um problema, e a pessoa que está vindo pedir o projeto, o demandante, ele vir com a causa de um problema ao invés de um problema. Muitas vezes o demandante vem com a causa. Ele fala, o problema do meu processo é que tem excesso de diligências, o problema do meu processo é que falta um sistema para automatizar ele e assim por diante. Isso é que são causas. E não vem com um problema de fato, com um sintoma, como, por exemplo, está demorando demais a execução do meu processo, o meu processo está produzindo resultados indesejados e assim por diante. Então vamos tentar diferenciar esses dois conceitos para que não restem dúvidas. Bom, então, retomando aqui o conceito de problema, o problema ele é o sintoma de um processo, é a ponta final do processo, ou seja, o problema é aquela dor que o processo está sentindo. Por exemplo, está demorando demais o processo. O meu processo, por exemplo, produtivo, ele está produzindo peças com problemas de qualidade. A peça deveria ter uma característica, está tendo outra característica. Ou eu estou consumindo muitos custos para produzir esta peça e assim por diante. Então é sintoma, é a dor do processo. E o objetivo de uma iniciativa de melhoria, obviamente, é solucionar esse problema. É resolver esse sintoma, é que o processo não tenha mais esses sintomas de dores, que o tempo, se este for o problema, seja diminuído para o tempo desejado, para que os problemas de qualidade não ocorram mais e assim por diante. Já a causa de um problema são todos os motivos que podem levar a esse sintoma. Existem vários motivos que podem levar a esse sintoma e essa dor. E, embora o projeto de melhoria tenha por objetivo solucionar o problema, a solução vai se dar sobre as causas. Ou seja, eu só vou conseguir resolver o meu problema se eu atuar sobre as causas. Então, é atuando sobre as causas, é propondo soluções que matem esta causa, que eu vou conseguir solucionar o problema. É que nem a gente fala muito, eu estou ali sempre apagando fogo. No dia a dia eu tô na correria apagando fogo, mas a gente nunca resolve a causa que leva à produção desse fogo. Isso aí é um ditado que muito se fala no dia a dia do trabalho. Então a ideia é que não tenha mais o fogo, que não tenha mais o problema, e obviamente a solução, todo o foco das nossas propostas de soluções que vão ser apresentadas, como que se dão mais à frente do nosso curso, vai se dar sobre a causa. É sobre a causa que eu tenho que atuar a fim de conseguir resolver o meu problema. Então vamos dar alguns exemplos aqui para a gente poder avançar o nosso conhecimento. Dei dois exemplos aqui de problemas. O exemplo número 1. Tempo excessivo na execução de um processo. Claramente esse é um problema, claramente esse é um sintoma, como vocês já devem ter percebido. E quais podem ser as diversas causas para esse tempo excessivo? Às vezes pode ser um excesso de diligências, o processo ele vai avançando, mas a todo momento se dá diligência, a todo momento se voltam para instâncias ou análises anteriores. Isso pode causar um tempo excessivo na execução de um processo. Pode ser também um excesso de setores participantes no processo, existem muitos atores, muitos setores que analisam esse processo. Também pode ser uma causa. Vocês veem que o problema não é o excesso de diligências, o problema é o tempo excessivo. O excesso de diligências é a causa. Por isso que a gente sempre tem que tentar entender o problema para depois investigar as causas, ok? Sempre que chegarem demandantes de soluções de problemas para vocês e falarem o problema do meu processo é o excesso de diligências. Vocês devem falar, não. O excesso de diligências causa algo. E o problema é esse algo causado pelo excesso de diligências. No caso aqui, o tempo excessivo.
o excesso de diligência é uma das causas que possivelmente leva ao tempo excessivo na execução de um processo. E aqui, como um outro exemplo aqui mais voltado para a eficácia, o primeiro era voltado para a eficiência, que o segundo é voltado para a eficácia, os resultados de um processo estão com problemas de qualidade. Por exemplo, um processo produtivo que está produzindo peças fora do padrão especificado. Pode ser causas possíveis: análises incorretas, falta de um padrão de análise e assim por diante. Então, aqui fica claro que análises incorretas não é o problema, elas levam ao problema de um problema de qualidade, ou daqui a pouco falta de um padrão de análise ali naquele processo em questão. Eles levam ao problema de um problema de qualidade. Por exemplo, num processo administrativo onde eu devo analisar se determinado instrumento legal deve ou não ser assinado. Se ao final for assinado um instrumento legal que não está de acordo com os objetivos organizacionais, isso seria um exemplo de um problema de qualidade. Uma assinatura de um convênio, por exemplo, que ele não está de acordo com os padrões da instituição em questão, ou seja, eu produzi um resultado incorreto. Ele não deveria ser assinado e acabou sendo assinado. Pode ser, por exemplo, porque as análises feitas sobre esse instrumento legal foram incorretas, ou talvez porque não existe um padrão de análise que levou a esse instrumento legal ter sido assinado de forma incorreta. E um problema, obviamente, ele pode ter várias causas. Então, pegando aqui novamente o tempo excessivo na execução de um processo, esse tempo pode ser causado pelo excesso de diligências, pelo excesso de setores participantes do processo e, por exemplo, pela morosidade das análises. Eu não tenho apenas uma causa para um problema. Em geral, eu vou ter várias causas para um problema. E essas causas também podem ter subcausas. Então, causas que levam à causa que levam ao problema. Por exemplo, o excesso de diligências pode ser causada pelas análises realizadas incorretamente, regras do processo que não são claras, que estão fazendo com que o processo volte a todo momento devido a diligências e volte a todo momento para ser revisto. O excesso de setores participantes do processo pode ser por legislações burocráticas. A morosidade na análise pode ser, por exemplo, pela falta de conhecimento técnico dos atores. E qual que é o objetivo de um projeto de melhoria de processos, um projeto de melhoria, é atuar na causa raiz, ou seja, a causa mais profunda, que está causando as subcausas de forma encadeada e que ao final gera ou causa o problema. Então a gente sempre vai tentar fazer esse entendimento das causas de forma encadeada para tentar chegar naquela causa mais profunda, que a partir dela, ao atuar sobre ela ou sobre elas, porque podem ter mais de uma causa num nível de profundidade grande, ao atuar sobre ela ou atuar sobre elas, todas as outras causas são solucionadas e, consequentemente, o problema é solucionado. Ok, pessoal? Então, agradeço. Finalizamos aqui a diferença entre problemas e causa. E lembrem, é muito importante diferenciar problema de causa para que a gente tenha sucesso no nosso projeto de melhoria de processos.